Bom dia, queridos alunos do Centro Educacional Professor Irene Torres, alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Hoje daremos início a um conteúdo novo, média aritmética e ponderada. Inicialmente, vamos falar sobre a média aritmética. Então, vamos lá, vamos falar sobre a média aritmética, né? O que seria a média aritmética? A média, ela procura substituir um conjunto de valores por um só. Então, eu tenho vários valores, eu vou substituir por um só. Há diversos tipos de média. Nós temos a aritmética, a ponderada, a harmônica, a geométrica e outras. Entretanto, a média aritmética e a média ponderada são as que aparecem com maior frequência no nosso dia a dia. Então, é justamente essas duas médias que é o título, né, que é o conteúdo que nós iremos estudar, a média aritmética e a média ponderada. Né? Então, tem muitas aplicações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a média. Então, é muito utilizada em campeonatos de futebol, por exemplo, eu quero saber a média de gol da rodada, nas escolas para calcular a média final dos alunos, né? É usada muito em pesquisas estatísticas. Então a média ela tem muitas aplicações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então nós vamos começar aí com a média aritmética simples, certo? Então, a média é um conjunto de valores numéricos e é calculado somando todos esses valores e dividindo o resultado pelo número de elementos. Então, para eu calcular a média, eu tenho que somar todos, né, os valores numéricos que eu tenho e dividir pelo número de elementos somados. Ok? Então, aí você tem aí um formulário, M de média, então eu somo, por exemplo, A, B, C, né? Vou somando todos os elementos e divido pela quantidade de elementos. Desta maneira eu encontro a média. Vamos ver alguns exemplos aqui que assim eu acho que a gente pode entender melhor. Então, olha lá. Calcule a média entre 10 e 20. Então, eu tenho dois números. Então, eu somo esses números e divido pela quantidade de números. No caso, é 10 e 20, são dois números. Ok? Desta maneira, você vai encontrar a média. Então, observe lá, olha. Você soma os dois números, 10 mais 20 é 30. Como são dois números, eu divido por 2, dividido por 2, a minha resposta é 15. Ok? Essa é a média de 10 e 20, a média é 15. Bom, outro exemplo, agora eu tenho três números, então eu somo os três números, 5 mais 15 mais 40, e divido pela quantidade de números. Então, a soma de 5 mais 15 mais 40 é 60, como são três números, eu divido por 3, e aí a resposta é 20. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Já com um textozinho maior, ok? Como a gente faz para calcular, né, a média anual ou bimestral de um aluno. No segundo bimestre, o João alcançou as seguintes médias: em matemática, português, história, geografia, inglês, física, química, biologia, educação física. Observe lá quantas disciplinas você tem aí, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disciplinas você tem, certo? Então você tem 10 disciplinas. Então você vai somar a nota de cada disciplina e depois vai dividir por 10. Desta maneira você tem a média bimestral do João. Então observe aí, ó, a soma das 10 disciplinas, a nota de cada disciplina. Depois eu divido pela quantidade de disciplina, no caso 10. Né? Então, se eu somar direitinho, eu irei encontrar 81,6 dividido por 10,
8,16, né? Então, que nós podemos arredondar aí para 8,2. Então, a nota do João é aproximadamente, bimestral do João é aproximadamente 8,2. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Neste exemplo aí, que você está visualizando aí na sua tela, nós temos que usar o nosso conhecimento de média para transformar essa situação em uma equação e assim chegar à resposta pedida, certo? Então, João estuda no 8º ano e está com as seguintes médias em matemática: 4, 7 e 8. Quanto ele precisa tirar no próximo, último bimestre, para que a média final seja 7. E, dessa forma, ele não vá para a recuperação. Gente, você sabe que para ele não ir para a recuperação, ele precisa ter 4 notas, né? Cada bimestre ele tem uma nota. Então, tem um bimestre aí que não aparece nota, né? Ele só deu a média. Então, nós vamos usar o nosso conhecimento aí de média para poder resolver a questão. Então, observe lá, né? Como nós montamos. 7 é a média. A soma das 4 notas, sendo que uma é desconhecida, por isso nós chamamos essa nota de X, poderia ser qualquer letra. Nesse caso aí, nós chamamos esse valor desconhecido de X. Aí você soma, né? Você colocou a primeira nota 4, a segunda nota 7, a terceira nota 8, e a que eu não conheço eu chamo de X, ok? Tudo isso dividido por 4. Por quê? São 4 bimestres, então eu dividi por 4. 7 aqui representa a média. Então aqui eu estou diante de uma equação, ok? Então vamos resolver essa equação. Como eu resolvo essa equação? Olha, gente, eu posso passar o 4 que está dividindo para o outro lado, multiplicando. 4 vezes 7, 28. Eu somo aqui, ó, 4 mais 7 mais 8, 19. Então, ficaria 19 mais x. Como eu quero o valor de x, né, que é a nota da 4ª avaliação, do quarto bimestre, né, eu vou pegar o 19 que está deste lado aqui, né, e vou passar para o outro. Só que quando ele muda de lado, ele muda também o sinal. Então, ele vai passar para o outro lado negativo. E aí eu subtraio 28 menos 19, 9. Então, o João, para passar direto, para ele não ir para a recuperação, ele precisa de 9. Ok? Até aí, tudo tranquilo? Então, a média, né, a nota que o João tem que tirar no próximo bimestre para não ir para a recuperação é 9, ok? Certo? Então, João precisa tirar 9 de média no próximo bimestre. Bom, continuando. Agora nós vamos ver um outro tipo de média que é chamada de média ponderada, né? Ponderar é sinônimo de peso, de pesar. Então, ponderar, sinônimo pesar. Certo? Então, vou falar um pouquinho aí da média ponderada, ok? Até aí? Então, vamos lá. Continuando a nossa aula. Atenção, preste atenção, silêncio, por gentileza, certo? Então, no cálculo da média aritmética ponderada, multiplica-se cada valor numérico por seu peso. Os resultados serão somados e divididos. Em seguida, né, divididos pela soma desses pesos. Então, preste atenção. A média ponderada, né, ela possui um peso, né? A média ponderada, ela possui um peso. Eu tenho que multiplicar cada valor pelos seus respectivos
pesos e depois dividir pela soma dos pesos, ok? Tem uma equação que aparentemente parece complicada, né? Onde o pezinho significa o peso, o x, né? O x seria, vamos supor, o valor, né? Então cada valor ele tem o seu respectivo peso, eu multiplico esse valor pelo peso e depois divido toda a equação pelo peso. A média aritmética ponderada é muito usada nos vestibulares, né? Quando as matérias possuem pesos diferentes. Esse peso varia de acordo com a área de atuação do curso. Por exemplo, o cálculo da nota do Enem, né? O cálculo da nota do Enem se utiliza a média ponderada. Então vamos ver alguns exemplos aí para ver se a gente compreende legal a média. Então, uma escola decidiu inovar na forma de calcular a média final de seus alunos e passou a atribuir pesos a cada bimestre. Então, observe aí o que a escola fez. Bom, no primeiro bimestre teve peso 3, no segundo peso também de 3, no terceiro bimestre peso 2 e no quarto bimestre peso 2. Gente, para você ter uma ideia, um outro exemplo aí, as escolas públicas, elas utilizam esse sistema de peso, né, para cada avaliação, né? Então vamos lá. Continuando, qual a média anual de Rodrigo que obteve as seguintes notas em História? Primeiro bimestre, o Rodrigo tirou 4. No segundo bimestre, o Rodrigo tirou 3. No terceiro bimestre, 2,5. E no quarto bimestre, 6. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o peso, por exemplo, o peso do primeiro bimestre é 3. Vou multiplicar pela nota. Vou multiplicar pela nota do primeiro bimestre. E assim sucessivamente. Depois eu divido pelo peso. Então, observe aí, olha, a média. Então, vamos lá. Observe aí. Então, ele multiplicou o peso pela nota de cada bimestre. Então, a nota do primeiro bimestre foi 4, o peso 3. Mais a nota 3 vezes o peso, que também é 3. Mais a nota 2,5 do terceiro bimestre vezes o peso, que é 2. Mais a nota 6 do quarto bimestre vezes o peso, que é 2. E aqui embaixo eu divido pela soma dos pesos. Olha, 3 mais 3 mais 2 mais 2. No final eu tenho, olha, 4 vezes 3, 12, 3 vezes 3, 9, né? 2,5 vezes 2, 5, 6 vezes 2, 12. Somando aqui 3 mais 2 mais 2 mais 2 dá 10. Então a soma aqui de 12 mais 9 mais 5 mais 12 dá 38. 38 dividido por 10, 3,8. Então, a média do nosso Rodrigo, aí do nosso aluno Rodrigo, foi 3,8, certo? Bom, aqui, ó, tem um exercício para casa, ok? Então, você pegue o seu caderno, ok? E tente fazer essa atividade proposta para... Então, olha, tem uma questão aqui de média aritmética e uma outra questão aqui, olha, de média ponderada para você fazer em casa. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima.